Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou utilizar o modelo também um bocadinho de pergunta-resposta e queria cumprimentar, evidentemente, o Sr. Secretário de Estado, aqui presente, e dizer que o Sr. Secretário de Estado tem talvez das áreas mais interessantes e mais importantes deste mesmo Governo. Embora muitas vezes passa com muita descrição, o que diga-se passagem, isso às vezes até é algo positivo, portanto não é aqui nenhuma crítica. No entanto, ao ouvir aqui o Partido Socialista, eu até acompanho na crítica que fez há pouco a dizer transição digital não é apenas e só distribuição de computadores. Penso que não era uma crítica velada a um engenheiro, ex-primeiro-ministro socialista, estão aqui a dizer que não é engenheiro, do Partido Socialista, penso que não seria uma crítica. Mas é verdade, a transição digital não é só isso, mas tem que se fazer também com computadores, como é evidente, porque esses computadores também são necessários, é necessário que também haja rede, etc., mas já lá irei. A primeira pergunta que eu lhe coloco é se eu estive a ler atentamente aquilo que foi a comunicação da União Europeia, da Comissão Europeia, naquilo que é a comunicação da década digital na Europa, ou seja, aquilo que é a transição digital na Europa até 2030. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é em que medida é que tudo aquilo que aqui ouvimos, tudo aquilo que tem sido a narrativa do Governo sobre esta mesma matéria, se é compatível, se já teve tempo de ler a comunicação da União Europeia, da Comissão Europeia, se é compatível precisamente com essa mesma comunicação. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, obrigado por essa nota inicial. Eu também concordo que esta é, de facto, uma das áreas mais interessantes e também por isso aceitei o desafio de integrar o Governo com todo o prazer. O tema da transição digital, naturalmente, que não são só computadores, é muito mais abrangente. Nós, de facto, penso eu, tenho a expectativa de que na apresentação do plano tenha ficado claro que temos a noção de que a transição digital tem aqui um conjunto de dimensões que vão muito para além dos equipamentos e por isso o vertemos e o desenhamos nesta lógica de 3 eixos principais, com muitas iniciativas que estão previstas não só à data de hoje, mas também numa perspectiva dinâmica que podem ser acrescentados do ponto de vista de conjunto de iniciativas que deverão evoluir. Temos também conhecimento, estávamos a acompanhar o documento que a União Europeia tinha prometido para agora como década digital da Europa 2030 e que na prática também define um conjunto de eixos orientadores. Confesso que do ponto de vista de alinhamento acho que estamos no essencial alinhados, não posso garantir à data de hoje que todas as dimensões que estão previstas naquele documento estão já vertidas em sede de documento. Esse é um trabalho que vamos fazê-lo agora ao longo dos próximos meses. Sim, vamos fazer ao longo dos próximos meses, mas julgo que no essencial do que já conhecemos do programa e já tínhamos conhecimento também das linhas essenciais, estamos alinhados. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Da leitura do documento, e o documento que aqui apresenta ao Parlamento até tem datas, tem prazos, tem metas. Portanto, quanto a isso, só podemos até elogiar e saudar, mas quando verifiquei e ouvindo um bocadinho a sua apresentação, na verdade há aqui 3 pilares. E há aqui um pilar que é um pilar central, e que é o pilar das empresas. Porquê? Porque as empresas, como é evidente, têm uma influência naquilo que é as pessoas no mercado de trabalho e naquilo depois que é o rendimento das próprias famílias e, portanto, é uma peça central. O problema é que é necessário para este mesmo pilar que possam existir empresas. E o que nós vamos vendo um pouco todos os dias é que há empresas cada vez com maiores dificuldades, o número de insolvências a crescer e, portanto, a digitalização e todo este processo de transição digital tem que ser pensado não só para as grandes empresas, mas como para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é que está pensado precisamente para isso, porque transição digital para uma grande empresa não pode ser a mesma transição para uma microempresa, como é por demais evidente. Depois, nós temos no nosso tecido empresarial apenas 27% das nossas empresas têm um plano, têm uma previsão daquilo que é a sua própria transição digital e, portanto, há um universo de mais de 70% que não estão incluídas aqui. Como é que o Governo vai fazer? Que passos é que vai dar para poder incluir, para poder dar esse salto? E depois perguntar-lhe também, nestes 3 pilares, que têm metas, têm isso tudo, mas há algo que era importante perceber, que é, em cada um destes pilares, qual é a dotação orçamental que está prevista. Ou seja, qual é a dotação orçamental em cada um destes pilares
do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das empresas e do ponto de vista do Estado. Penso que isso é importante e é relevante. Depois, dizer-lhe também, o Sr. Secretário de Estado falou aqui falou e disse, eu até tomei nota, que a transição digital não pode deixar ninguém para trás, inclusive as regiões. Bem, e aqui podemos entrar no processo do 5G, que é um processo que está atrasado, onde Portugal deixou-se ficar claramente para trás e onde aquilo que são assimetrias regionais podem não ser corrigidas precisamente por este leilão que está em curso. Ou seja, o 5G pode não chegar a todo lado e pode deixar algumas das regiões, aquelas com menor densidade populacional, precisamente desprotegidas. Depois, ainda perguntar algo que penso que também poderia ser relevante e se calhar até seria uma boa novidade do Secretário de Estado da Transição Digital. E que tem a ver com o seguinte, com o Banco Fomento. O Banco Fomento foi anunciado, ainda não se percebeu muito bem em que termos, que no âmbito da transição energética, que é um dos pilares do PRR, foi criado através do Banco Fomento o chamado Banco Verde. Gostaria de saber, no pilar da transição digital, se está pensado também algum banco digital, algum banco do 5G, algum banco... Bem, os senhores são melhores do que eu a criar designações e portanto... Mas era importante perceber, porque se há um empenho tão grande naquilo que é a transição energética, esse mesmo empenho não pode ser menor naquilo que é a transição digital. Mas depois dizia em matéria de digitalização, eu dei o exemplo há bocado das escolas, mas é o exemplo que mostra a fragilidade. Aliás, o programa fala-se de digitalização para as escolas, mas a pandemia o que veio demonstrar foi precisamente a enorme fragilidade do governo, a enorme fragilidade do país neste mesmo domínio. Crianças sem computadores, sem acesso e condições à internet, os professores também na mesma situação e, portanto, uma coisa é o discurso e a intervenção e as boas intenções que estão no plano e que seguramente o Sr. Secretário de Estado aqui nos traz. Outra coisa bem diferente depois é a efetiva realidade. Depois ainda também, em nota de comentário, e depois também já terei aqui mais 2 ou 3 questões, mas em nota de comentário, há estudos para todos os gostos, Sr. Secretário de Estado. Há estudos para todos os gostos. Se nós formos analisar aquilo que é o relatório de 2019 do IMD Portugal, sobre Portugal, penso que o conheço, o que vem revelar é que Portugal não está bem colocado ao nível daquilo que é a boa competitividade digital. Está ali a meio da tabela. Aliás, 2018 para 2019 ainda perdeu lugares. Baixou no ranking. E, portanto, há estudos para todas as qualidades e feitios, é um bocadinho, e, portanto, não são todos iguais. Bem, e há um quadro aqui ainda mais preocupante. Eu penso que deve conhecer esse estudo, que tem a ver com a performance de Portugal. Então, quando nós analisamos nos diferentes subsetores que estão em causa, estão praticamente todos a descer. Todos a descer. A única, tem aqui um para cima. A adaptação da atitude dos portugueses face àquilo que é a transição digital. É o único que está para cima. Penso que conhece o estudo, senão eu posso-lhe fazer, entretanto, chegar. Agora, ainda aqui a questões mais concretas e que gostava de ouvir uma resposta. Tem a ver, por exemplo, as zonas livres tecnológicas. Zonas livres tecnológicas que foram anunciadas, o Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais. Quando é que isto vai ser uma realidade? Elas são importantes porque estão dependentes, como é evidente, de regulação, como é evidente, tecnológica, mas, quer dizer, são fundamentais para atrair investimento. E investimento em que áreas? Nas áreas da inteligência artificial, há o chamado blockchain também, há bio-nanotecnologia, há impressão 3D, há realidade virtual, há robótica, cibersegurança, big data. Bem, tudo aquilo que está previsto e que é bom para o motor da economia e é bom para a afirmação de Portugal e das suas mesmas empresas, tivemos um anúncio, zonas livres tecnológicas, eu diria zona zero, porque ainda não há nada. E, portanto, é o que temos. E, portanto, saber para quando? Quando é que nós vamos ter isto? Depois, por outro lado, nesta mesma transição digital, não podemos ignorar algo que tem a ver com as empresas, muitas vezes portuguesas e startups portuguesas, que são criadas nestas áreas e quando entram as aceleradoras de empresas e das mesmas startups, o que é que acontece? Elas saem de Portugal e vão migrar para onde? Para outras geografias. Para o Chipre, para Malta, para a Estónia, para a Holanda. Porquê? Porque não há uma competitividade fiscal, não há um mecanismo fiscal que permita garantir e fixar estas mesmas empresas e, portanto, pergunto o que é que Portugal está a fazer, o que é que o governo português, que tem uma pasta importante, neste mesmo domínio, o que é que está a fazer nesse sentido. Depois há uma outra coisa que tem a ver com formação especializada e aquilo que pode ser a atração de verdadeiros centros de competência tecnológica
no país, que podem ser exportadores de serviços, vou já terminar, Sr. Presidente, exportadores de serviços por esse mundo fora. Era importante também saber, efetivamente, o que é que Portugal está a fazer para atrair precisamente esses centros de investigação e centros de serviços ao nível das tecnologias. Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, no tempo que resta, que são 6 minutos e 41 segundos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, obrigado pelas perguntas adicionais. De facto, ao nível das empresas, ele é um dos pilares centrais. Não é concebível um plano de ação para a transição digital que não tenha uma forte componente de aposta nas empresas. O que está pensado, como referi e como expliquei, é de facto são três subsetores de investimento, na área, no ecossistema de empreendedorismo, especificamente startups, onde pretendemos, para além do programa e-Residency, que implica uma coordenação entre várias áreas governativas no sentido de apresentarmos um programa 2.0 que concorra com o governo da Estónia com um projeto totalmente desmaterializado de atribuição de identidade digital a cidadãos estrangeiros. É isso que está a ser desenhado e que vamos apresentar muito brevemente. Vamos também fazer aqui Vamos também avançar com aquilo que é um elevar de fasquia em termos de plataforma que agregue todas as componentes do ecossistema de empreendedorismo. Ou seja, precisamos, à semelhança da Europa no seu conjunto, este é um diagnóstico que fizemos e uma reflexão que decorre da presidência portuguesa da União Europeia, é transversal a todos os países. Há aqui um déficit de informação sobre aquilo que é o ecossistema de startups, de incubadoras e de investidores, com coisas tão simples como não está hoje estabilizado ao nível europeu o que é o conceito de uma startup. Isso faz com que, na prática, se contaminem muitos dos dados estatísticos a propósito do que é que são as dinâmicas de criação de novas startups nos vários países. Portanto, temos que uniformizar critérios e o contributo que Portugal irá dar, que vai acontecer já a 19 de março, é de facto promovermos a celebração a 27 de uma declaração sobre aquilo que chamamos de Startup Nation Standards, ou seja, os standards exigidos para que uma nação se possa considerar uma Startup Nation, e isso implica uniformização e harmonização de um conjunto de temas, nomeadamente também trabalho ao nível da fiscalidade, para que haja de facto menos fatores, ou menos distorção da concorrência do ponto de vista da fiscalidade. Mas também temos previsto em sede de PRR medidas concretas, nomeadamente ao nível do apoio do que chamamos de vouchers de startups, que irão apoiar as startups no processo de garantirmos que elas são, do ponto de vista logo de digitalização do seu modelo de negócio à partida, garantindo que elas de facto nascem com essa componente de tecnologia integrada no seu próprio processo. E portanto o que queremos é estimular essa digitalização do nosso ecossistema de empreendedorismo. Ao nível das empresas e das PMEs, que correspondem de facto ao grosso da coluna do que é o nosso tecido empresarial, já referi o programa Mais Coesa Emprego, ao qual já foram alocadas de discriminação positiva, de instalação de empresas, de deslocalização e de criação de postos de trabalho no interior, onde já foram alocadas 288 milhões de euros para investimentos e criação de postos de trabalho no interior. E teremos também um programa de lançamento de um conceito novo de test beds, que existe já em alguns países europeus com muito sucesso e que basicamente pretende apoiar as PMEs naquilo que é o processo de experimentação e de testagem de novos conceitos, utilizando empresas de maior dimensão que estão num estadio e num nível de maturidade digital mais adiantado, expondo-as e permitindo que a experimentação possa ocorrer nesse contexto real, em contexto de fábrica e de empresa. E este é um projeto que foi testado, nomeadamente nos países nórdicos e com grande sucesso, e que nós queremos também importar para Portugal e que está previsto em sede de PRR. Finalmente, também, ao nível da digitalização do comércio, queremos uma aceleração dessa digitalização que passa por coisas que ficaram particularmente notórias ou patentes neste processo de pandemia. Estamos a falar de integração de grandes cadeias logísticas, de plataformas de distribuição, de marketing digital de nova geração e não daquilo que são os processos habituais ou tradicionais de publicidade ou de marketing. Finalmente, no ponto de vista daquilo que é a aproximação entre ecossistema científico e ecossistema empresarial, as duas iniciativas bandeiras serão exatamente os Digital Innovation Hubs que eu referi. Está neste momento aberta a call, já recebemos 31 candidaturas de consórcios. Temos uma limitação de número imposta pela União Europeia que nos limita a 6 European Digital Innovation Hubs, mas temos também a expectativa de termos
adicionalmente a estes 6 europeus, termos mais 10 de base nacional. O objetivo que temos é garantir uma cobertura universal de todos os setores da nossa economia. Outra iniciativa tem a ver com as zonas livres tecnológicas, que também me questionou, e o diploma, como disse, está pronto, ele já foi partilhado, o próprio conceito da zona livre tecnológica foi partilhado, fizemos os workshops, já recebemos os contributos ao longo do mês de janeiro, tivemos agora a incorporar no diploma todos os contributos que recebemos, e foram muitos, e portanto o processo legislativo iniciar-se-á, julgo que na próxima semana. Não, tinha aqui mais perguntas, de facto, ainda tenho tempo. Tenho. Então, sobre o tema do 5G, referi de facto, e é verdade, que nenhuma das regiões pode ficar para trás. Sabemos que o 5G, aquilo que são os princípios, a posição do Governo quanto àquilo que deve ser a forma de implementação do 5G, está vertido na resolução do Conselho de Ministros. Entendemos que o 5G, ao contrário do 4G, em que queremos acelerar a sua universalização, porque já está não só muito mais presente em todo o território, com uma cobertura muito mais ampla, aí sim faz sentido a universalização no curto prazo. No caso do 5G, o que está previsto em sede de resolução do Conselho de Ministros é uma lógica mais cirúrgica de apostarmos naquilo que são infraestruturas, equipamentos, redes viárias ou infraestruturas aeroportuárias ou portuárias, onde de facto a pressão de tratar grandes volumes de dados com grande velocidade e a necessidade de grandes volumes de sensorização, é nesses contextos que faz sentido de facto a aposta no 5G. E, portanto, o objetivo que tivemos foi garantir essa similitude na aposta no 5G, garantindo que ele ocorre em paralelo nas regiões do litoral e do interior, e isso está vertido como objetivos que pusemos como metas na RCM. Quanto ao Banco de Fomento, tenho conhecimento de facto de que está pensada essa abordagem específica de um banco mais vocacionado para aquilo que é a agenda verde, mas naturalmente que a agenda do digital por natureza será naturalmente prioritária também nos investimentos que o banco e nos projetos que o Banco de Fomento irá viabilizar. Aliás, muitos dos instrumentos financeiros que tínhamos de forma autónoma e que antecederam o Banco de Fomento foram, no fundo, consolidados nesta nova abordagem do banco e, portanto, essa será naturalmente uma resposta e temos expectativa de que assim seja, e instrumentos como os 200M ou de apoio ao investimento ou de co-investimento, naturalmente passarão pelo Banco de Fomento. Quanto ao tema da escola digital, referiu que não pode ser só discurso, não podem ser só computadores, mas é uma realidade que temos já 100 mil computadores nas escolas e 350 mil a caminho, o que significa que há aqui uma mudança significativa. Estamos a falar de um novo patamar também de conectividade. Nós não tínhamos nas experiências anteriores incluída a componente de conectividade, o que permite de facto autonomizar o aluno, mas também estamos a trabalhar, por exemplo, na desmaterialização completa dos manuais escolares para que a prazo seja possível nós deixarmos de ter a necessidade de termos os nossos alunos com mochilas às costas carregados com vários quilos de livros. Esse será também um dos objetivos. Quanto ao tema dos rankings, nós estamos de facto, em alguns casos, no meio da tabela, com assimetria entre as várias dimensões de indicadores. A experiência do DESI, a que eu me dediquei com particular intensidade, é de que há ali também, necessita de facto de uma atenção. Nós fizemos a decomposição completa de todos os indicadores, com o peso relativo que cada um deles, com que cada um desses indicadores contribui para o total do nosso posicionamento. E, portanto, estamos não só a trabalhar ao nível das políticas que vão contribuir para a melhoria do ranking em cada um desses indicadores, mas também na garantia de que há, de facto, uniformidade entre os vários países europeus na forma até de recolha da própria informação. Para lhe dar um exemplo, quando falamos, por exemplo, em população que utiliza a internet, há países que fazem esta auscultação por telefone, há países que fazem esta auscultação por via web. O que significa que, naturalmente, que quem é auscultado por via web declara que utiliza a internet na última semana. Portanto, já terminei. Era só para dizer, portanto, há aqui de facto nuance que implica uma atenção e uma grande dedicação, que é o que estamos a tentar fazer para cada um dos indicadores e para cada um dos rankings. Terminei.